Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, palavra de Jesus direcionada aos seus discípulos gera o compromisso radical com o seu ensinamento. Veja o detalhe que o Evangelho nos traz de milhares de pessoas estarem procurando Jesus e Jesus se direcionar aos discípulos. Esse foco discipular deve ser compreendido por nós, porque como cristãos, como católicos, como pessoas que comungam, que rezam, nós somos chamados a ser mais do que um número no meio da multidão. Nós somos chamados a fazer a diferença como discípulo, fermento na massa e sal, que traz o gosto de uma fé vivida no compromisso. E é justamente esta fé que Jesus chama-nos a atenção. Tomai cuidado contra todo o fermento desse mundo. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pela primeira vez no Evangelho de Lucas, Jesus fala diretamente sobre a hipocrisia. Antes, havia chamado a atenção dos fariseus, porque eram hipócritas, dos mestres da lei, porque igualmente colocavam um fardo nas costas dos mais fracos, mas agora Jesus usa o termo a hipocrisia. E nós precisamos ter consciência, primeiro, da fragilidade da nossa natureza humana, tendente à concupiscência, tendente ao pecado. Portanto, perfeitos não seremos, mas chama-nos também o Senhor a viver essa busca pela perfeição
a santidade, como o Pai é perfeito e é santo. Então, essa luta interior que deve ser vencida por nós a cada dia, em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. O homem novo que é capaz de vencer a tentação, a concupiscência do pecado, para não gerar a hipocrisia. Hipocrisia, nós sabemos, é tudo aquilo que, numa ação consciente e livre, me leva a cobrar do outro aquilo que eu não vivo, a querer exigir do outro, muitas vezes, por meio da mentira, por meio da enganação, tentar convencer o outro daquilo que não é a minha prática concreta de fé. E é duro, é difícil constatar que existe muita hipocrisia hoje no mundo. E nesses tempos, mais ainda. Como há quem use, muitas vezes, até da palavra de Deus, para tentar convencer pessoas, grupos, cidades, localidades. Como há homens, também mulheres, que se valendo da palavra de Deus, se valendo muitas vezes de uma autoridade constituída até mesmo dentro da igreja, para tentar direcionar hipocritamente os seus próprios interesses. Não são poucos os que pregam em favor da hipocrisia, afastando muitas vezes os cristãos autênticos do caminho da verdade. Os interesses pessoais, os interesses políticos daqueles que a todo custo querem permanecer, querem retomar uma autoridade que não lhes foi dada por Deus, mas que foi fruto de enganação. Nós precisamos, irmãos e irmãs, a partir da palavra de Deus, buscar sempre mais o progresso na nossa vida espiritual, para que não sejamos enganados e nem vítimas de enganação. Jesus vai dizer: tudo aquilo que você fala ali no quarto escondido será publicado nos telhados. Ou seja, por mais que o mundo hoje nos ofereça muitas alternativas de resolução momentânea ou de retrocessos, vai dizer Jesus, a verdade, ela aparecerá e aparecerá de um modo incólume, ou seja, sem que haja qualquer dúvida. Temei, disse Jesus, aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Este sim é que deveis temer. E estes nós precisamos ter a sagacidade, a esperteza de compreender quem são. Compreender quem são aqueles que pregam o Evangelho em benefício próprio. Compreender e reconhecer quem é o verdadeiro profeta e quem é o usurpador da palavra de Deus em vista de um benefício momentâneo ou de um poder atual, de um poder que é tão disputado. Temei sim este,
que pode te tirar a tua liberdade, que pode tirar de ti o direito de orar, de rezar, de ir à igreja, de testemunhar a tua fé no Cristo. A este deveis temer, disse Jesus no Evangelho de hoje. Que nós possamos, portanto, irmãos e irmãs, como discípulos de Jesus, assumir o seu incentivo a superar todo medo. Porque quando Jesus nos chama a atenção, não está querendo nos aprisionar no medo, na insegurança, mas está nos mostrando que em todas as circunstâncias estará ao nosso lado. Estará ao lado do discípulo que professa sua fé e, mais do que isso, ao professar a fé, gera frutos na verdade, na vivência de uma fé verdadeira. Jesus termina dizendo: não tenhais medo. Irá repetir esse incentivo, esta afirmação, por várias vezes no Evangelho, exatamente para que nós, querido irmão e querida irmã, não sejamos vítimas das nossas inseguranças, dos nossos medos, mas que este termo, que esta palavra, que o medo, que a insegurança, abandone o nosso dicionário e nos levantemos como profetas, capazes de dar a vida, se preciso for, para que a nossa liberdade de fé não seja perdida, não seja sequer questionada. Nós somos de Cristo, somos de Deus e é a Ele que nós queremos servir. Nesta sexta-feira, olhando para o Cristo crucificado, que deu a sua vida por nós, que este sacrifício não tenha sido um fato histórico de mais de 2000 anos, mas que este sacrifício se renove em cada Eucaristia ao elevarmos aos céus a nossa oração e as nossas preces. Portanto, como família, que nós, orando ao Pai, elevemos as nossas preces, a oração de toda a Igreja.